Sou co-pastor aqui na casa e junto com outros pastores auxiliamos o pastor Sal a tocar a igreja aqui para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor seja louvado por isso. Sempre que eu ministro os cultos, eu começo falando do meu testemunho, que é a minha família maravilhosa, minhas meninas. Sou pai de 4 meninas e mais a esposa, ou seja, são 5 mulheres lá em casa e eu, né? É uma bênção. Esses dias elas não foram para a aula. Além do feriado, elas não foram para a aula. Eu estou todo esse tempo sem falar, então hoje vocês estão lascados. Não, estou brincando, é uma bênção maravilhosa. Eu sempre desejei isso e glorifico ao Senhor. Eu sempre conto como testemunho. Eu tinha isso como um sonho, ter uma família grande, funcional. E isso é uma bênção de Deus. E queria te dizer que Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que move ou abala o mundo para que sonhos sejam realizados, desde que esse sonho esteja alinhado com aquilo que Ele tem planejado para você, em nome de Jesus. Quero te convidar para ler o livro de Ageu. Ageu, pastor, nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Não é possível, você sabia sim. Ageu, capítulo 2, e nós vamos ler o verso 18 e 19. Profeta Ageu, nós chamamos de profetas menores, os profetas que escreveram um pouco menos. Ageu capítulo 2, verso 18. Isso, a gente vai ler o 18 e o 19. Diz assim, ó: a partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Abençoarei vocês. Glória a Deus. Quem quer ser abençoado aí? Se não quer, você passa a sua bênção para mim. Amados, você já sentiu em algum momento que você parecia que está em movimento, mas não vê o progresso? Sabe quando você parece que está fazendo as coisas, você está correndo, está lutando, está plantando, mas parece que colhe pouco, o resultado parece que não é o esperado. Você vai, faz e acontece. Você que é vendedor lá, prospecta um monte de gente, você fala, agora consegui uma lista quente, pessoal da Demicon, consegui uma lista quente, vai, começa a ligar, e de repente parece que não está dando o resultado que você esperava. Você já viveu isso? Aqueles momentos em que o seu plano está perfeito, você fala, agora vai, e de repente parece que acontece alguma coisa que você fala, cara, não é possível. Toda vez parece que é assim, pastor. Você já está falando da minha vida. Eu vou, engreno, pá, agora vai, e de repente acontece alguma coisa. Aquela situação que ia ser, aquele cliente que você ia conseguir, ia dar uma folga, ia dar uma melhorada, aquela comissão ia cair bonito na sua conta, e de repente o cliente deu para trás, faliu, quebrou, sei lá o que aconteceu. Já passou por, essa é para os solteiros, já passou por aquela situação em que você olha ela e fala, Rebeca, ela chegou, é a minha hora. Ou você, mulher, né, olha para ele e fala, é ele, é meu Isaac, Senhor, chegou minha hora, é hoje, Jesus. Você já começa a orar, falando, Deus, foi o Senhor que mandou, e de repente aquela bênção se transforma uma coisa não tão bênção assim. Não vou falar, né, com os irmãos, tudo aqui é difícil. Não é tão bênção quanto você pensou que era. Não encaixou a coisa, aconteceu alguma coisa. Aí você fala, caramba, mas sempre acontece isso comigo. Já viveu situações em que você fala, agora eu vou viver a plenitude. Agora chegou a hora dos exaltados, porque eu só vivo a parte do humilhado. Que hora que chega a parte dos exaltados? Os humilhados serão exaltados. Você travou na parte do humilhado. Você fala, gente, eu preciso ir para o exaltado. Tem gente que apanhou tanto no humilhado, não é direto, hein? Tem gente que apanha tanto no humilhado, que quando ele vai para o exaltado, ele fica assim, ó. É pegadinha. Não, é pegadinha, eu sei.
daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aqui e vai desmoronar. Você já viveu isso? Sabe, tem vezes em nossas vidas que a gente vive situações que você fala, cara, não é possível. Eu estou plantando, eu estou fazendo tudo que a cartilha manda e a coisa não está prosperando. Pô, Deus, qual é? O que está acontecendo? Há muitos anos atrás aconteceu uma situação parecida com o povo. O povo hebreu. O povo hebreu, eles tinham passado por uma situação muito difícil. A verdade é que Jerusalém foi sitiada. Nabucodonosor entrou com a tropa toda, tomou geral, fez um arregaço na cidade, tacou fogo, destruiu o templo, fez um monte de coisa, e ainda pegou o povo e falou, vamos embora para Babilônia, todo mundo. E os caras foram cativos para Babilônia. 70 anos ficaram cativos, sabe o que é isso? Privados de sua liberdade, não podiam sair, não podiam voltar para sua casa. Para você entender um pouquinho isso, só para entender um pouquinho, sabe quando você vai para um lugar que você não queria muito ir, e fica com muita vontade de voltar, mas não pode voltar? Às vezes a gente vai viajar, né? A gente vai para um hotel bacana e tal, e é gostoso viajar, mas é bom voltar para casa, né? Você não sente falta de casa às vezes? Você fala assim, cara, meu Deus do céu, eu nunca achei que eu ia gostar tanto daquele meu sofá. Porque a gente gosta de estar em casa. Agora você imagine a proporção disso quando você é levado cativo. Você é levado prisioneiro por uma outra nação. Os hebreus estavam vivendo como cativos na Babilônia. Já fazia 70 anos que eles estavam vivendo assim. Haviam pessoas, inclusive Ageu, que havia nascido naquele lugar, na Babilônia. E eu imagino essas pessoas, os pais falando, sabe filho, lá atrás era assim, a nossa terra, a gente tinha a nossa própria casa, a gente tinha o nosso próprio lugar, era muito bacana, filho. E as pessoas eu fico imaginando os filhos pensando, poxa, mas por que a gente não pode voltar? A gente desobedeceu o Senhor e por isso a gente foi para cá, por isso a gente veio para cá, mas Deus vai fazer, há uma profecia que Ele vai fazer. Então chega a profecia, o dia em que a profecia se cumpre. O rei da Pérsia fala assim, olha, vou liberar os judeus para voltarem lá para a terra deles. E agora eles voltam para a terra deles. Eles estão voltando desse exílio, depois de 70 anos. Você pode confirmar isso lá em Esdras 1, não precisa abrir, tá? E aí eles chegam lá, e eles chegam, eu imagino que eles chegam entusiasmados, porque é muito tempo longe da própria terra, longe da casa deles, e eles chegam entusiasmados. Eles falam, poxa, vamos montar o templo, porque foi tudo destruído, lembra que está tudo destruído? Então eles chegam lá, é um montulho de pedra aqui, um monte de coisa, tudo zoado, tudo arrebentado. E eles falam assim, cara, vamos reconstruir. Quando você chega assim, né? Você fala assim, não, a gente está liberto, agora a gente vai reconstruir. Vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir. E foi isso que começou a acontecer lá em Esdras 1. Eles começam com entusiasmo, lançam alicerces do templo. Mas quando você começa a reconstruir, guarde isso, sempre vai se levantar oposição. Você precisa saber disso, porque o mundo não é só flores. Quando você começa a reconstruir, a oposição vai se levantar. E foi o que aconteceu com esse povo. De maneira bem rápida, os samaritanos e os povos vizinhos tentam atrapalhar, falam assim, a gente vai ajudar vocês, mas os caras não criam a mesma coisa. Aí os judeus dizem assim, Zorobabel diz assim, que era o cara responsável ali, Zorobabel e Josué, que era o sacerdote, eles eram responsáveis, eles falam assim, cara, não vamos se aliançar não, porque vocês pensam diferente, não vamos não. E aí, esses caras ficam com inveja e mandam uma carta, mandam algumas cartas lá para o rei, dizendo, esses caras vão se rebelar, viu rei, o rei da Pérsia. E aí o rei embarga a obra, e fala assim, olha, não vai dar não, para essa obra aí. Esdras 4, 24, põe lá para mim, Esdras 4, 24. Esdras capítulo 4, verso 24. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi
interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Eu estou fazendo um pano de fundo aqui só para você entender onde que a gente está, onde que Ageu entra aqui. Quantos aqui ouviram falar de Neemias? É mais ou menos nesse rolê, nessa faixa de tempo. Ageu vem um pouco antes de Neemias. O que aconteceu então? Veio essa informação, veio essa fala, a obra está embargada, não pode mais fazer nada. E aí a construção parou, a empolgação esfriou, o tempo passou. Enquanto isso, o povo começa a cuidar da sua própria vida. Casas, lavoura, comércio, rotina. E dada a situação que estava ocorrendo ali, da obra embargada, eu tenho para mim, na minha interpretação, que eles entenderam que não era o tempo de construir o templo. E eles falam, não é o tempo de construir, a gente já vai passar por aqui, eu só estou dando um pano de fundo. Quando eles veem a dificuldade, eles chegam à conclusão de que não é tempo de fazer aquilo, de construir o templo. E é nesse tempo, já fazem 16 anos que eles voltaram, está todo mundo construindo a sua casa, está todo mundo construindo as suas coisas, mas ninguém constrói o templo está lá parado, não acontece mais nada com relação ao templo. Todo mundo começa a se ocupar, as prioridades se desajustam. É como quando você vem no culto, você recebe uma palavra, o pastor fala, buscar primeiro o reino de Deus, você sai daqui empolgado, fala, glória a Deus, aleluia, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, vou orar todos os dias, vou fazer meu devocional, e agora vai, e de repente começa a acontecer coisas na sua vida, começa a passar por dificuldades, e de repente você muda a prioridade de volta, fala, não, primeiro eu preciso ganhar dinheiro, primeiro eu preciso fazer isso aqui, primeiro eu preciso fazer minha faculdade, primeiro eu preciso... Começa a entrar um monte de prioridade, e você vai deixando as coisas de Deus para segundo plano. Era o que estava acontecendo nessa temporada da Bíblia aqui. Então levanta-se um homem, rasgando o silêncio, um profeta chamado Ageu. O livro de Ageu tem 2 capítulos, super fácil de ler, bacana de ler, que é um livro histórico, e eu super recomendo que você leia. Eu quero falar um pouquinho com você, antes da gente chegar nesse versículo que eu falei aqui inicial. Está acontecendo tudo isso. Agora você vai comigo lá para Ageu capítulo 1, e aí a gente vai ler alguns versículos ali e tirar algumas lições desse episódio. Ageu capítulo 1, verso 1, vamos ler ali o 1, 2 e o 3, tá? 1, 2 e 3. O 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. O verso diz: no 1º dia do 6º mês, do 2º reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. No tempo certo, o Senhor levanta o profeta, porque o Senhor ama esse povo. O Senhor tem uma história com esse povo, e esse povo está vivendo ao seu bel prazer. Talvez se você perguntasse, ele fala, não, estamos bem, estamos com a nossa casa aqui, está tudo certinho, tenho o meu carro, está tudo bem. Mas aí Deus envia o profeta para falar. No tempo certo, o Senhor sempre fala, e Ele fala porque Ele te ama, Ele fala porque Ele não abre mão de você. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que Deus não abre mão dessas pessoas. E aí você acha bonitinho, você fala, ó, que lindo. Você não está entendendo, Deus sacode tudo para que essa pessoa olhe para Ele. E eu entendo que Deus não abria a mão dos hebreus, e por isso Ele vem, levanta o profeta Ageu, e esse profeta vai falar com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué.
E aí ele começa dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Lembra que eu falei? Eles enfrentaram dificuldade e entenderam que não era o tempo de construir a casa do Senhor. Às vezes a gente interpreta a dificuldade como um não de Deus. Às vezes a gente interpreta uma dificuldade como sendo Deus falando: ó, você não pode ir por esse caminho. Mas eu pergunto para você, será que foi difícil a trajetória de Paulo? Será que foi difícil a trajetória de Jesus? Quando eu olho para a Bíblia, a igreja cresce mais no período em que é perseguida. Ali no livro de Atos, rapaz, o bicho pegava, e nem por isso eles pararam, eles continuaram. Estava preso em Roma, preso nas várias prisões, e continuava fazendo cartas para o povo. A dificuldade não pode te parar, a dificuldade não pode impedir você de cumprir o seu propósito. E você não pode usar a dificuldade como desculpa, porque Deus não aceita isso. Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito para você. E você pode dar a desculpa que quiser, mas uma hora o profeta se levanta. E quem sabe é hoje o dia, quem sabe hoje é a noite em que o profeta está se levantando para dizer assim: olha, você está dando um monte de desculpas, mas você tem um propósito para cumprir. E aí no verso 3 diz: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Coloca lá o verso 4 para mim. Diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? O profeta podia ter dado uma palavra mais branda, uma palavra mais motivadora. Afinal eles ficaram 70 anos exilados, estavam reconstruindo as suas casas, estava tudo, né, poxa, podia chegar e falar assim: olha, que bom que vocês construíram sua casa. Não, o profeta chega desse jeito, é uma voadora. Ele chega questionando, fala assim: ó, você está certo disso, mas aqui, deixa eu perguntar, será que isso está certo mesmo? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Essa casa ele está falando do templo. Vamos para o próximo versículo. Diz assim o verso 5: agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Pode ir para o 6. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Dura a palavra é. Pode colocar o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Quando a Bíblia traz essas histórias, tem algo que a gente chama de tipologia, sempre representa alguma coisa, então a gente tira ensinamento com base nisso. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando essa palavra em Ageu está sendo ministrada, quando essa situação está acontecendo algo lá, historicamente, mas ela serve para nos ensinar muitas coisas. Tem muitas coisas que nós aprendemos aqui. E aí você precisa entender o seguinte: quando Deus vem com essa fala para o povo, hoje, nos dias de hoje, na nova aliança, eu sou o templo, você é o templo. Essa reconstrução, ela precisa acontecer aqui dentro. Às vezes a gente fala esse versículo, alguns pregadores usam para falar dessa casa aqui, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não habita mais em casa feita por mãos de homem. Esse aqui é como se fosse um campus. É um lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Sabe qual é a igreja do Senhor? Eu, você, esse conjunto de pessoas. Nós somos a igreja do Senhor. Então quando se fala templo, considere aonde que o Espírito Santo mora agora? Dentro de você. Então toda vez que falar na reconstrução do templo aqui, encare-se como vontade de Deus para a sua vida. Encare-se como a adoração a Deus. Porque o que a gente faz dentro do templo? O que se fazia lá dentro do templo? O que a gente faz aqui dentro desse templo? A gente adora a Deus, não é? A gente entrega ao Senhor.
considerando que agora eu sou templo do Senhor, como está a minha construção? Será que eu tenho construído, reconstruído a minha história com Deus de fato? Será que eu tenho vivido isso de fato? Ou será que, como esses homens, eu estou fazendo as minhas coisas, fazendo os meus corres, e aí eu estou reclamando porque as coisas não estão indo bem, as coisas estão difíceis, eu não sei, eu faço e não roda, a roda não gira, porque talvez, querido, a sua prioridade está errada. Talvez o Senhor esteja te chamando a atenção aqui hoje, dizendo assim, ó, a prioridade precisa mudar. Tem algo que você precisa colocar em prioridade máxima, que é a reconstrução do templo, lugar de adoração, lugar de entrega, dentro de você, dentro dessa nova aliança, dentro de você. O verso 8 diz assim: subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. E aí o verso 9, coloca o verso 9 para mim. O verso 9 diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Parece a situação brasileira aqui. Mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Às vezes você está falando assim, inimigo sujo, olha aí, é ele que está levando, e às vezes é o próprio Deus que está te dando um sacode. Você faz e parece que não acontece. Não vou poupar, esse mês vai dar, vou segurar aqui, ó, vou guardar, porque daí eu vou começar a fazer aquele investimento lá, e de repente estoura um cano que você não esperava, acontece um negócio que você fala, caraca mano, não acredito, agora ia dar e acontece isso. Isso é como se Deus estivesse fazendo assim para você: oi, estou aqui, ó, eu preciso ser prioridade, e prioridade máxima para a sua vida. Você vai correr, e eu vou ficar segurando, porque eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você, eu não vou deixar. Você vai correr e não vai acontecer. Olha o que esses caras estavam vivendo aqui. Aí declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Verso 10, coloca para mim o verso 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. A gente sempre fala, né? Plantou, colhe. É verdade, planta, colhe. Mas às vezes você planta e não colhe. É o que está escrito aqui. Não sou eu que estou falando. Às vezes você planta e colhe muito pouco. Aí você fala, caraca, o que está acontecendo? A Geu está falando o que está acontecendo. Tua prioridade está errada. Coloca lá o verso 11 para mim. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Meu irmão, duro, né, isso? Você pensa assim, poxa, mas não é eu fazer, Deus não ia me abençoar? Ele vai te abençoar se a prioridade for a correta. Se você viver como se a casa de Deus, aqui nessa tipificação, né? A casa de Deus, o templo, está lá, eu vou fazer o meu corre aqui, vou fazer a minha aqui, vamos embora, vamos fazer, eu tenho que fazer, e você ignora a parte mais importante da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus. Você é que sabe quanto tempo desse dia você dedicou a Ele. Você é que sabe o que acontece a hora que você vê que a conta está ficando no vermelho. Para quem você corre? Para o gerente do banco ou para o Senhor? Você é que sabe o tempo que você dedica para Ele. O altar está quebrado e você não se importa com o altar quebrado. Você continua a sua vida. Vou fazendo aqui, vamos ver o que vai dar. O Senhor diz que o trabalho das suas mãos foi prejudicado. Meu irmão, é Deus se levantando. Você acha que é ruim ter Satanás lutando contra a sua vida? E não é bom, né? É ruim mesmo. Mas imagina Deus travando. Quando você fala, cara, não sei, tem alguma coisa que está errada, está tudo travando. Talvez seja Deus chamando a sua atenção.
Talvez seja Deus falando assim, ó, precisamos reajustar essa prioridade. Tem algo que precisa virar prioridade máxima na sua vida. Coloca o verso 12 para mim. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram a voz do Senhor. Eis o ponto. Esse é o segredo de tudo nessa vida. Uma vez eu lembro de um pregador na minha infância que ele dizia, o calendário, como é que é? O abecedário da terra é ABCD. O abecedário do céu é obedecer. Muito do que nós vivemos porque não obedecemos. Você lembra que ele fala assim, ó, considere os seus caminhos. Veja, por que será que você está aqui? Por que você está nesse ponto? Qual foi o caminho que você pegou? Aí a gente diz, ah Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Não, você entrou por esse caminho e agora está pondo a culpa em Deus. Eu às vezes estou aconselhando, e esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa falou assim, ah Deus, por que eu fui... Se pensar se vai, tem... Por que eu fui fazer isso? Vou colocar assim. Aí ela falou assim, pastor, por que Deus permitiu que eu vivesse isso? Por que Deus deixou? Eu falei assim, eu estava lá, eu vi, eu sou testemunha. Você escolheu esse caminho, você quis trilhar esse caminho. Inclusive eu lembro de você falando inclusive com Deus, eu quero, pedi e dar-se-vos-á. Agora segura o B.O., minha filha. Graças a Deus ela segurou o B.O. Mas às vezes a gente coloca a culpa em Deus por algo que a gente escolheu, por algo que a gente decidiu. Ele diz assim, considere os vossos caminhos. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, olha o caminho que você trilhou. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo havia sido levado cativo para a Babilônia por causa de atitudes como essa, de deixar Deus em segundo plano. Agora eles saíram do cativeiro, saíram do exílio, voltaram para suas vidas e estão fazendo a mesma coisa. Aí Deus está falando, considera o caminho que você pegou, velho. Olha o caminho, se você pega esse caminho, se você entrar nesse corredor, você vai parar aqui, não adianta. E aí Deus precisa se mover nesse sentido. Verso 13, coloca o verso 13 para mim. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor: estou com vocês. Veja, Zorobabel, que era o governante ali, ouve Ageu, o profeta de Deus, e obedece. Não basta só você ouvir, né? Você precisa obedecer. Tem gente que ouve e não obedece, e ainda fica bravo com Deus. Pô Deus, mas por quê? Porque cara, você está ouvindo, mas não está obedecendo. Precisa obedecer. O segredo é obedecer. Para de correr atrás das bênçãos. Escute isso, para de correr atrás das bênçãos. Corra atrás da obediência. Obedeça ao Senhor, porque as bênçãos, elas te seguem quando você obedece. Quando Deus pede para você fazer uma coisa, não é porque Deus é um cara neurótico que quer ter uma necessidade de controle. Não é isso não. Deus não precisa disso, cara. Ele está pensando no bem para você. Outro dia eu estava falando com um jovem, e o jovem me disse assim, cara, por que eu não posso fazer isso? Falando de um pecado. É interessante como nós encaramos o pecado. O pecado para nós é como se fosse umas coisas assim, ó, é uma lista de pode e não pode. Não pode é pecado. Se pode, pode, ok, mas se não pode é pecado. E aí a gente fica procurando, as pessoas nos procuram como pastores, às vezes falam assim, ó, pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Isso é pecado, porque ela quer que eu decida por ela. Pecado significa errar o alvo. Tudo aquilo que faz você errar o alvo é pecado. É lógico que tem pecados que são comuns a todos, mas tem coisa, cara, que vai ser errado para você fazer, porque vai fazer você errar o alvo. Se você escolher esse caminho, vai dar ruim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer, porque eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele está preocupado comigo. Se tem alguém que se preocupa com você, querido, é Deus. Então quando Ele diz para você, não vai por aí, não é porque Ele quer, vamos ver mesmo, vamos ver se Ele vai me obedecer. Se sem vergonha, vai ver uma coisa, eu vou pegar Ele lá na frente. Não, Deus é resolvido, gente. Ele é suavão, Ele é resolvido. Só que aí você toma a sua decisão, aí vai colher a sua consequência e fica chateado.
Ah, Deus, por que o Senhor me deixou viver isso? Porque você não obedeceu. A obediência, o seu corre precisa ser pela obediência e não pelas bênçãos. Às vezes a gente corre tanto atrás da bênção, parece que a gente corre e a bênção foge. Quando eu estou aconselhando, às vezes acontece assim, de vez em quando, não é sempre, mas às vezes acontece de um namoro que se foi, ou alguma coisa que acabou encerrando, e aí principalmente homem, porque homem, eu vou te falar uma coisa, homem é brabo, hein? Mas quando, rapaz, quando tá apaixonado, meu Deus do céu, vou dar o nome de apaixonildo para esse cara. O apaixonildo, ele chega e ele acha que não vai viver sem ela. Eu preciso, eu não vou viver sem ela. Ai meu Deus. E aí você está olhando aquilo e fala, meu Deus, entendi porque que acabou. Gente, vou dar um recadinho para vocês, vou dar uma de hit conselheiro amoroso aqui. Camarada, seja homem, por favor. Essa mulher não é sua mãe. Pare, eu não vivo sem ela. Você não vive sem Deus, abençoado. Não vive sem ela. Por isso você perdeu ela. E o contrário acontece também. Às vezes Deus precisa tirar para você perceber que você vive sim sem Ele, para te dizer assim, ó, eu sou o suficiente, diz o Senhor nessa noite. Ele é suficiente. Nem sei porque que eu entrei no papo aqui Mas enfim, por que eu entrei nesse papo aqui, gente? Não lembro. Mas o fato é que muitas vezes a pessoa, quando ela está envolta de um sentimento, ela tem dificuldade de enxergar. Ela acha que se não for daquele jeito, não vai ter jeito, não sei o quê. Aí Deus fala assim, ó, sai da tua terra. Deus fala assim, cara, eu estou falando para você deixar isso aí, porque eu tenho algo melhor para você. Não, eu quero ela, eu não posso viver sem ela. Foi ela que morreu na cruz. A sorte que Deus é Deus, né? Porque se fosse um de nós, pá, morre. Praga, pode me encher o saco. Mas a pessoa está tão convicta que a vontade dela deve ser a prioridade, que ela quer ensinar a Deus como é que faz. Já viu isso? Eu me lembro de uma vez, eu fazia um evento com adolescentes, um evento aberto, assim, não era um evento praticamente, não era um evento assim tipo religioso, embora eu levasse a palavra no evento. Era um treinamento, palestra, umas paradas assim. E aí eu anunciava assim, ó, pessoal, é o seguinte, no dia do evento vai ter lanche, depois do evento a gente vai sortear uns brindes, caixinha JBL, não tinha nada disso, eu não ia ter, eu ainda não tinha, mas eu tinha que anunciar antes, eu não sabia como é que eu ia fazer para conseguir, e eu orava para Deus, falei, Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz, cara, e sempre aparecia alguém, dava uma oferta, sempre, cara, era bênção, mas teve um dia em especial, um dia, que começou a semana, eu fazia na sexta-feira, e geralmente eu conseguia deixar tudo pronto já uma semana anterior, mas aí começou aquela semana, segunda-feira, e eu levantei de madrugada e falei, Deus, eu acho que, eu não sei se passou direto aí, o Senhor viu meu pedido da semana passada? Não, porque não chegou aqui, deu terça-feira nada, eu falei, rapaz, o entregador pegou para ele, eu acho que não é possível, algum abençoado que Deus abençoou para me abençoar, ficou com a bênção. Deus, o Senhor está vendo? Cheguei a ter uma crise de ansiedade, porque eu não sabia que era crise de ansiedade, né? Eu levantei de madrugada para orar, fiquei tonto, fui pro banheiro, cara, fiquei tonto assim, aí fui pro hospital, aí o médico falou, isso é ansiedade. Eu falei, que ansiedade, rapaz, sou macho, que negócio de ansiedade, que? Ele falou, é ansiedade sim. Eu falei, não é não. Eu falei, assim, você tem algum evento, alguma coisa que vai fazer essa semana? E eu com o evento, sexta-feira, sem nenhum recurso, mas não tinha nada de recurso. E eu assim, tem um evento aí, mas Deus proverá. Eu falei assim, então vamos ver se não é ansiedade. Vou aplicar uma injeção que é para ansiedade. Se você não ficar bom, aí não é ansiedade. Mas você está duvidando de mim, né? Aplicou a injeção, eu fiquei... Falei, caraca, era ansiedade mesmo. Estava desesperado por dentro. Eu não estava mostrando, mas por dentro eu estava desesperado. Porque a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer.
Deu quinta-feira e nada aconteceu. Falei, Jesus, não é possível. Deu alguma coisa errada na comunicação. Será que eu orei pouco, jejuei pouco? O que eu vou fazer? E a galera, a molecada fervendo. E não era uma molecada de uma igreja, era uma molecada, sim, da cidade, sabe? Então eles se reuniam e iam para lá, meu. Na sexta-feira de manhã, um amigo me liga. Me liga não, me manda um comprovante. Dizendo assim, cara, estava orando aqui. E aí Deus tocou no meu coração. Estou enviando esse valor, exatamente o valor que eu precisava para fazer o evento. Glória a Deus, mas você não sabe o que eu passei aquela semana. Eu olhei e falei assim, mas por que o senhor faz isso? Para que deixar para a última hora, Senhor? Olha, eu estou querendo ensinar a Deus como é que faz. Na verdade, Ele estava querendo era trabalhar a minha fé. Você não tem que ensinar a Deus do jeito que faz, só obedece. Você obedece na paz. Tem gente que fala assim, ó, eu fui na obediência. Pastor, eu fui na obediência. Quando você fala isso, você não entendeu. E eu já falei isso muitas vezes. E às vezes ainda escapa. Sabe que você fala assim, ó, Deus manda você fazer alguma coisa e você faz. Quem tem filhos aqui? Deixa eu ver, quem tem filhos? Quando você manda seu filho fazer alguma coisa e ele faz assim, ó, eu vou fazer porque o senhor manda aqui na casa, né? Então vou fazer. Você não fica bravo. Eu vou falar o que eu faço. Se eu falo para as meninas assim, ó, faz isso, e ela sai, você fala, não precisa fazer. Vai lá, precisa fazer, deixa que eu faço. Não, agora eu faço. Não, agora não faz. Agora vai ficar olhando, eu vou fazer. E a gente às vezes está assim com Deus na hora de obedecer. A gente obedece assim, ó, faço na obediência. Parece que é um sufoco obedecer a Deus. É terrível obedecer a Deus. Porque você não entendeu quem Deus é de verdade. Deus é seu Pai, Ele cuida de você. Ele quer o melhor para você, Ele tem o melhor preparado para você. Ainda que o melhor dele não seja o seu melhor. Porque geralmente o melhor dele é melhor que o teu melhor. Se é que você entendeu que esse monte de melhor aí. Mas entende isso. Você precisa entender quem Ele é para obedecer Ele com mais tranquilidade. Quando você reconhece quem Ele é, você vai obedecer, vai falar assim, cara, é meu Pai. Ele não vai me sacanear, Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, eu sei que Ele vai fazer. Obediência, obedeça. E se você tiver dificuldade em obedecer, eu sugiro você que você trabalhe a confiança em Deus. Quanto mais dificuldade você tem a obedecer, menor é o seu grau de confiança em Deus. Você pode falar o que você quiser, pode postar, eu confio em Deus, eu confio. Mas na hora que Deus obedecer, pedir para você fazer alguma coisa para você obedecer e você não obedece, ou você tem dificuldade de obedecer, a verdade é que o seu nível de confiança está baixinho. E aí você diz assim, mas como é que eu confio? Conhecendo, horas. Às vezes fica relativo, né? Você fala confiar, parece um negócio assim, parece que é só falar, não, beleza, ele vai fazer. Não. Você só vai confiar se você conhecer. Quanto mais você conhece, mais você confia. Não é assim? Se pensa em alguém que você confia muito aí na sua vida. Pensa em alguém que você confiaria muito. Você não convive com essa pessoa? Essa pessoa não está próxima de você? Por isso que você confia nela. Quantas vezes você falou para essa pessoa assim, cara, eu não estou entendendo, mas vou fazer porque você que está falando, você está falando, deve ser certo, vou fazer. É a mesma coisa. Obedeça. Obedeça o que o Senhor pede. Mas como é que você vai obedecer se você não conhece, se você não sabe qual é a vontade de Deus, se você não ouve o que Deus está falando? Coloca para mim ali o verso 14. O verso 14 diz assim, assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Pergunta, agora eles começaram a trabalhar, estava 16 anos parado, presta atenção, o que eu aprendo aqui, 16 anos parado, 16 anos falando assim, cara, acho que não é tempo ainda, não é tempo. Aí de repente Ageu se levanta e fala, aí eles fazem, não, agora é tempo, vamos construir. Aí eu te pergunto, no outro dia estava tudo construído já? Não tinha inteligência artificial nessa época, né? Construa o templo, não. Eles começaram a trabalhar, aqui que muito crente para.
Porque quando você começa a trabalhar, você não vai ver o resultado imediato. Você precisa trabalhar. E aí eles fundam o alicerce, eles começam. É muito engraçado, às vezes eu encontro com algumas pessoas que estavam afastadas de Jesus, aí elas voltaram para Jesus, aí elas falam assim: pastor, está muito difícil, porque eu tinha uma vida, o meu relacionamento com Deus era uma coisa, sabe, agora parece que está meio travada. Rapaz, você está reconstruindo o templo, você está reconstruindo o lugar de adoração, isso vai tempo. É necessário que você entenda isso, porque tem muita gente que desiste. Você começa a reconstruir, começa a trabalhar, e aí você vai cansando, você fala: nossa, fizemos um alicerce, né? Ai, caramba, que demorado, né, gente? Meu Deus do céu. Quer saber? Acho que eu vou trabalhar na minha casa lá, que já está mais adiantada a obra. Depois eu venho aqui e vejo. E aí as pessoas se afastam e desistem da construção. Talvez você esteja aqui porque você desistiu, e várias vezes você recomeçou essa construção. Recomeça. Essa reconstrução, quando eu falo do seu relacionamento com Deus mesmo, que você fala assim: cara, quer saber? Agora eu vou orar todo dia, vou jejuar uma vez por semana, vou fazer devocional, vou aprimorar o meu relacionamento com Deus. E na primeira semana funciona, na segunda já começa a falhar, na terceira você já esqueceu de tudo isso, porque você fala: não aconteceu nada. Porque você está ligando o que você está fazendo a resultado imediato. Ficou 16 anos com o templo desconstruído, e agora quer que as coisas aconteçam assim. Não vai acontecer. E aí no capítulo 2, diz assim: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, meu Deus, o restante do povo, o seguinte: quem de vocês viu o templo em seu primeiro esplendor, comparado com ele? Não é como nada que vocês veem agora. E aí ele diz no verso 4, coragem, Zorobabel. Deixa eu ver como é que está ali. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Coragem, porque está acontecendo aquilo que eu falei aqui. Você começa a construir e de repente não está tudo do jeito que era. Detalhe: Salomão tinha construído o primeiro templo. Se você sabe quem é Salomão, sabe da excelência que foi o primeiro templo. E agora eles estão construindo, vai assim: mas agora não tem tanta gente como tinha antes, né? Mas agora não tem todos os instrumentos, não tem toda aquela coisa que tinha antes, poxa. E eu acredito que alguns já começam a murmurar nessa construção. Então Deus se levanta e fala assim: vocês estão olhando para agora pensando que de repente nem se compara com o que era no passado. Coragem. Coragem. Ao trabalho. Continue trabalhando, pois eu estou com vocês. Essa é a melhor afirmação que você pode ouvir em qualquer processo da sua vida. Naquele processo que você está lidando no seu trabalho, naquela situação que você está enfrentando na sua casa. Essa é a melhor frase que você pode ouvir da parte do Senhor. Trabalhem, pois eu estou com vocês. Ao trabalho, declara o Senhor dos exércitos. Ao trabalho. Ele continua dizendo: essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Sabe o que acontece quando você não começa a ver resultado imediato? Você começa a ficar com medo. Você começa a achar que esse trabalho está sendo em vão. Vamos levar isso para a sua vida. Toda vez que você vem para o culto, você sai decidido a mudar de vida. E a hora que você começa a trabalhar, você não vê resultados imediatos, você acaba retrocedendo, porque você fica com medo de estar se empenhando à toa. Mas o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu estou com vocês. Assim diz o Senhor dos exércitos, verso 6: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e terra,
o mar e o continente. Receba isso no seu coração. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Levante-se do seu lugar. O que o Senhor está falando para o povo é: continua trabalhando, continua fazendo, porque eu vou sacudir tudo, e já já esse jogo vai virar. Esse jogo ainda não virou. Talvez você olhe e fale assim: mas eu estou indo para a igreja, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo e nada está acontecendo. O Senhor está dizendo assim: coragem, continue trabalhando, continue fazendo, eu vou sacudir, as coisas vão acontecer. Coragem. E aí vem o verso 9, muito conhecido, com certeza você já ouviu. Ele diz assim: a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Essa mensagem dentro da nova aliança está falando de mim, está falando de você, está falando que a glória desse tempo presente vai ser melhor do que aquilo que você já viveu. Tem alguém aqui que há muito tempo já foi de uma igreja, teve uma vida com Deus, mas agora está tendo que recomeçar o trabalho, está tendo que trabalhar, está tendo que fazer. E aí você diz assim: poxa, aquela vida, naquela época eu era da intercessão, naquela época eu era do louvor, agora para reconstruir tudo isso, para viver tudo isso, o Senhor está dizendo, ei, o Senhor está dizendo: a glória deste templo será maior do que a do primeiro. Continue a trabalhar, continue a trabalhar. Mais para frente nós encontramos, eu vou abreviar aqui para a gente já finalizar. Mais para frente nós encontramos uma passagem onde o profeta fala para o povo, dando uma exemplificação, mostrando que se a gente pegar uma coisa contaminada, encostar em algum lugar, essa coisa fica contaminada. Mas se a gente pegar alguma coisa santa e tocar nesse lugar, essa outra coisa não fica santificada. Ele está dando um toque, ele está falando assim: cara, cuidado, cuidado, porque no meio dessa caminhada é muito fácil vocês desanimarem. E aí nós vamos para o verso 18, que é o trecho que a gente começou aqui, que ele diz assim, ó: a partir de hoje, pode apagar as luzes para mim. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Ei! De hoje em diante eu abençoarei vocês. Por que eu vou abençoar? Por que Ele vai nos abençoar? Porque nós obedecemos, porque nós estamos trabalhando na reconstrução, porque no meio do caminho nós não desistimos, porque as coisas não estavam como queríamos, mas mesmo assim continuávamos trabalhando. Verso 21 diz: diga a Zorobabel, governador de Judá: eu farei tremer o céu e a terra. Eu farei tremer o céu e a terra. Talvez hoje você esteja pensando: pastor, você não sabe no que eu estou atolado. Eu estou tentando, pastor, mas essa droga me persegue, essa vida no crime me persegue, essa vida na promiscuidade me persegue, eu não consigo sair desse lamaçal. O Senhor está falando: continua trabalhando, que eu vou fazer tremer céu e terra. Ei, rabababastou! Eu farei tremer céu e terra, derrubarei os tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela sua espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel,
filho de Sealtiel, declaro ao Senhor: eu farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Ageu nos faz uma chamada. Ageu grita aos nossos ouvidos dizendo: vamos arrumar essa prioridade. Tem algo que precisa virar prioridade máxima na sua vida, e esse algo é a reconstrução do templo. É o lugar de adoração, é o lugar de entrega. Ageu, sendo usado pelo Senhor, diz: não desanimem no meio do caminho, sejam corajosos. Não desanime, prossiga. Você não está vendo o resultado, mas eu vou fazer tremer céu e terra. E aquilo que estava no trono, aquela droga que estava como rei na sua vida, aquela promiscuidade, eu vou derrubar esses tronos, porque é eu que vou reinar nesse templo, e a glória do segundo templo será maior. Bastore Candaramas. A glória maior ainda está por vir. Feche seus olhos, feche seus olhos. A glória maior ainda está por vir. Muitos que haviam visto o templo de Salomão choraram ao ver o templo simples, mas Deus fez uma promessa poderosa: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Nesse lugar eu darei paz. Se você conhece a história, sabe que essa promessa se cumpre em Jesus, porque é nesse templo que Jesus é apresentado. Ele é a glória de Deus encarnada. Hoje Cristo habita em nós, hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. A esperança da glória está dentro do templo vivo que somos nós. Então, qual tem sido a sua prioridade? Nós dizemos que amamos a Deus, mas Ele é prioridade? Você canta, serve, vem à igreja, mas o altar da adoração pessoal está ativo? Você vive para o reino ou apenas inclui Deus numa agenda lotada? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E a pergunta que não quer calar: o que você está construindo enquanto o templo está parado? Deus está te chamando para reconstruir. Você parou porque foi ferido, você parou porque ficou cansado, você parou porque perdeu a motivação, você parou porque a vida apertou, você fez como o povo disse: ainda não é o tempo. Mas Deus está dizendo: é agora, reconstrua, é agora, reconstrua. Coragem, coragem. Hoje Deus quer te dar mais do que alívio, Ele quer te devolver presença. Hoje o Senhor não vai te dar alívio, hoje Ele vai te entregar presença. Hoje a prioridade precisa ser a presença dEle, precisa ser a entrega que você precisa fazer. Ele quer habitar nesse novo templo que é você. Não importa quão ruim esteja, está na hora de recomeçar essa construção. Quando Deus volta a ser prioridade máxima na sua vida, tudo volta a acontecer. Agora você planta e agora você colhe em abundância, porque não é a colheita a sua prioridade, Deus é a sua prioridade. Agora você semeia e você colhe, e colhe muito, porque a sua prioridade é o templo, é a adoração, é a entrega. E quem sabe você está aqui nessa noite, veio aqui por um acaso, ou veio porque alguém convidou, e você está fazendo o seu corre no dia a dia, e você está dizendo como esse povo, você está falando assim: olha, ainda não é a hora, ainda não é o tempo, eu vou me acertar com Deus, eu sei que eu vou, eu amo Ele. Você está falando isso do seu coração, pensando: poxa, não é o tempo ainda, mas vai chegar essa hora.
Deus está falando com você hoje. A reconstrução precisa começar, e precisa começar agora. Quer destravar a sua vida? De verdade? Você precisa começar a priorizar o Senhor e cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe você está aqui nessa noite, afastado dos caminhos do Senhor. Você começou a trabalhar nessa reconstrução, mas alguém falou alguma coisa, alguém te feriu, alguém te machucou, e você acabou desanimando, e você parou a construção. Deus está te chamando. Deus está falando assim: olha, tem uma missão para você, e por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. E você tem a oportunidade de voltar para Ele. Você tem a oportunidade de aceitá-lo. Você que gosta, você sabe, você fala: não, eu gosto, mas ainda não está na hora de eu firmar um compromisso. Quando? Se não hoje, quando? Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Mas você tem a oportunidade de começar hoje, entregando a sua vida para Jesus. E não fica pensando assim: ah, eu fumo, eu bebo, eu faço as coisas erradas, eu ainda não posso. Deixa eu te falar uma coisa: quem vai te ajudar você a se livrar de tudo isso é Ele. Mas você precisa entregar o seu coração a Ele. E eu não posso terminar esse culto sem te dar essa oportunidade. Hoje essa história pode mudar. Hoje essa reconstrução pode mudar. E você vai ver que todas as outras coisas vão destravar. É automático. Uma coisa você precisa: obedecer a Ele. E hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu Senhor. Então eu não posso terminar essa reunião sem antes te perguntar. Hoje você pode levantar a sua mão aqui diante do Senhor e aceitá-lo. O que é isso, pastor? Eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Agora Ele passa a ser o Senhor da minha vida. Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. Mas há uma responsabilidade espiritual aí, porque você está se entregando para Ele. Agora não se engane: quando você não se entrega para Ele, você está se entregando para o outro lado. E eu queria te dar essa oportunidade em nome de Jesus. Se você está aqui nessa casa, está longe dos caminhos do Senhor, isso falou o seu coração, você entende que precisa voltar para Jesus, ou então você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor, eu vou pedir para você levantar sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. A palavra diz que você confessar Ele publicamente, Ele também vai te aceitar publicamente. Então, sem medo, sem vergonha nenhuma, levante a sua mão bem alto se você está aceitando a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada. Você, juntamente com a igreja, vai repetir essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e me permita começar essa construção, ou recomeçar essa construção. Tira, Senhor, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que não me deixa prosseguir, em nome do Senhor Jesus, que eu possa viver os próximos dias da minha vida, e o resto dos dias da minha vida, na Sua presença, te obedecendo e vivendo tudo que o Senhor tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para os nossos irmãos que estão aceitando a Jesus. Você que aceitou Jesus agora, levante a sua mão mais uma vez, bem alto assim, ó. Se você aceitou Jesus, olha que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Acende a luz para mim que eu quero olhar esses rostinhos aqui. Glória a Deus. Fica com a sua mão levantada. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, casal. Deus abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pessoas. 28 pessoas que eu consegui enxergar. 28 pessoas aceitando a Jesus nessa noite. É para glorificar. Ei, aleluia! Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. A Bíblia diz que há festa nos céus quando alguém se arrepende dos seus pecados. Sabe o que você fez hoje? Você destravou a sua vida, sem precisar comprar curso nenhum. Não precisou arrastar para cima nem nada. Você destravou a sua vida aceitando a Jesus. Você está falando assim: a minha prioridade mudou hoje. Guarde esse dia, escreva lá na sua Bíblia, escreva na sua casa esse dia, porque esse dia começa a reconstrução. E sempre que duvidar, sempre que vai lá em Ageu capítulo 2, leia o verso 18 e 19, porque hoje está sendo lançado o alicerce do templo da casa do Senhor, que é você, que é sua família, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Para você que levantou a mão, para essas 28, 29 pessoas que eu enxerguei aqui, se eu não conseguir te ver, fique tranquilo que o Senhor viu. Nós temos o nosso ministério, que é o ministério de boas-vindas. Eles ficam ali, ó, na lateral. No final, passa ali, deixa o seu nome, seu telefone. A gente quer orar por você, a gente quer orar por essa caminhada e quer te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus. Obrigado, família, boas-vindas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amado, finalizando, eu queria que você se lembrasse das palavras de Deus através de Ageu. Coragem, continua construindo. Você que está na igreja há bastante tempo, você que está no ministério há bastante tempo, o Senhor está falando para você: coragem, continue construindo. Eu vou abalar céu e terra. Eu vou abalar céu e terra. Eu sou o dono do ouro e da prata. Em nome do Senhor Jesus, coragem. Eu profetizo sobre a sua vida, coragem. Coragem para que você possa construir, para que você possa reconstruir esse templo, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, esse jogo aqui acontece. Esse jogo acontece, é lá fora que esse jogo acontece. Lá fora não tem o louvor, não tem o pastor no microfone, mas é lá fora que você precisa lembrar: opa, eu estou ocupado numa grande obra. Eu estou reconstruindo o templo. Eu estou reconstruindo o lugar de adoração dentro de mim. Eu estou ocupado nessa obra. Eu não posso desistir. É lá fora que esse jogo acontece. Vamos orar? Dá a mão para alguém que está do lado. Esse é aquele momento que você que está sozinho pensa: ah, meu Deus, que constrangimento. Mas dá a mão para alguém aí. Vamos fazer a nossa oração como uma família, em nome de Jesus. Eu te convido a ler o livro de Jeú, 2 capítulos. Dá para, numa sentada você consegue ver. Leia, peça para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, fala comigo um pouco mais. O que eu tiro de aprendizado aqui, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesse livro, em nome de Jesus. Vamos orar um Pai Nosso. Mas ó, você tá ligado, né? Tem que ser um Pai Nosso de responsa, hein? Se ficar, quando não conseguir entender, eu paro tudo, a gente volta de novo. E a gente fica até amanhã de manhã, até sair um Pai Nosso. É brincadeira, mas é que, rapaz, quando eu cheguei no Bola de Neve, eu vi uma vez no Bola de Neve, antes de ser do Bola de Neve, e eu lembro do Pai Nosso dos caras, parecia aquele time de futebol americano: Pai Nosso que está no céu. Aí na minha vez, quando eu cheguei aqui, os caras estavam orando assim: ó, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, mano, é uma oração de quem está reconstruindo o templo. É uma oração de quem sabe que Deus vai fazer tremer o céu e a terra. Vai virar, viu, solteiro? Deus vai mexer, vai fazer acontecer. Em nome... Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade.
Deus. Levanta sua mão direita, que o amor de Deus Pai esteja com você, te acompanhe por todos os dias, que o amor de Jesus, a graça do Senhor também esteja com você, que o empoderamento no Espírito Santo, para que você possa se reconstruir todos os dias, construir o seu tempo, lugar de adoração, te acompanhe todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe, tenha um bom resto de semana, que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Valeu!